Olá, eu sou Vanessa Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim fazer uma pergunta para você, mulher que já é mãe. Me tornei mãe, e agora? Às vezes parece que é muito difícil coordenar uma vida pessoal, uma vida profissional e a maternidade, né? E isso pode ser muito difícil, sim. Muitas mulheres cometem o erro de se perder pessoalmente no meio da maternidade. Por um tempo isso é normal, né? Você e seu filho estão ali se conhecendo, ele é tão fofinho, você só quer ficar ali grudado o tempo todo nele, atendendo as demandas, sentindo aquele cheirinho e o aconchego que o bebê requer e que você quer naquele momento. Só que com o tempo, aquela mulher feliz e cansada se perde no meio das fraldas, das mamadas, das golfadas, do balbucio, e ela fica bem perdida no rumo que a rotina da sua vida se estabeleceu. Muitas vezes ela esquece que ela tem vaidade, que ela tem desejos, que ela tem filmes e músicas preferidas, e não só aquelas músicas infantis e desenhos infantis que ela acaba se acostumando a ver no seu dia a dia. Ela esquece que ela tinha planos pessoais e profissionais. Só que os meses vão passando, às vezes até anos vão passando, e aquela mulher continua se escondendo, né? Seja atrás de um rabo de cavalo, de um óculos escuro bem grande para esconder as olheiras, seja se escondendo atrás do corre-corre do seu dia a dia. Só que você sabe o que eu percebo? Que não é por mal que a mulher faz isso. Não é por mal que a mulher se sabota. Ela simplesmente se perde. Ela esquece, ela se acostuma com essa nova vida que se estabeleceu ali, ela se acostuma a viver ao redor do seu filho, de prover o que é melhor para ele, de curtir aqueles cuidados, e o tempo vai passando. Quando ela percebe, ela realmente se perdeu. Então vamos encarar assim, vamos entender assim. O ser humano também é uma máquina, né? E toda máquina para funcionar precisa de um combustível. O combustível do ser humano são os sonhos. Então, se a gente se perder dentro dos nossos sonhos, a gente simplesmente com o tempo vai parando de funcionar. O nosso emocional vai, caindo. A gente vai ficando cansado, desmotivado, irritado, e muitas vezes a gente não consegue ver o porquê que a gente está agindo assim. O porquê que a gente fica tão irritado ao longo do dia. O porquê que às vezes a gente sente um cansaço emocional muito maior do que o físico. Quando a gente começa a ver isso, quando começa a vasculhar isso, a gente vê que muitas vezes é pelo afastamento, né? Pelo esquecimento de viver esses sonhos. Vocês já ouviram falar em síndrome do ninho vazio? Pois é. Ela nada mais é do que aquela mãe que sempre viveu em função, né, dos seus filhos, da maternidade, dos cuidados da casa. Quando chega a hora do seu filho se afastar de dentro de casa, alguns mais precocemente, por causa de estudo, né, vão estudar em outras cidades, outros estados, até países. Outros saem de casa um pouco mais tardiamente, quando começam a trabalhar e conquistar sua independência financeira. Outros para adquirir um matrimônio. Mas uma hora, na maioria das vezes, esse filho sai de casa. E aí, como é que fica essa mulher? Tem mulheres que dá aquele sacode e continuam vivendo suas vidas, né? Não pararam de ter sonhos e projetos ao longo da fase da maternidade, encaram super bem esse período. Outras não, né? Tem muitas que se perguntam, e agora? O que eu faço? Agora eu vou viver em função de quê? Eu não tenho mais ninguém para cuidar, eu não tenho nada para fazer por ninguém. E muitas mulheres entram sim em crises depressivas severas e cobram sim de seus filhos um carinho, uma atenção, um viver em função dela, que sempre viveu em função de um filho. Muitas vezes ela não percebe que faz isso, tá? Não é que ela faça por mal, mas acontece. Muitas mulheres acham que é o momento do filho retribuir tudo que ela fez por ele. Só que isso às vezes sufoca, né? Isso deve ser um movimento normal da vida.
seus filhos também terão a vida deles, também viverão, continuarão tendo contato com vocês, é o que todo mundo espera, né? Seja presencialmente, ou seja, tem diversas formas da gente sentir o afeto de um filho. Muitas vezes nesse período de quarentena a gente está vendo muito, né? Muitas pessoas não estão conseguindo ter contato com seus pais, mas a gente tenta o contato da maneira que dá. Então, é uma videochamada, é uma ligação, é e-mail. Quando o vínculo é bem feito, a gente consegue manter esse vínculo sem cobranças, essa vivência da maternidade, da relação mãe e filho sem cobranças. Mas quando a mulher muitas vezes se perde no seu lado pessoal dentro da maternidade, a gente vê o quanto isso reflete na vida do filho, né? Eu vejo muito esse consultório, às vezes com crianças muito pequenas, mães que se tornam até um pouco amarguradas, mesmo sem perceber, frustradas, acho que seria a palavra mais correta, porque elas ficam esperando demais de seus filhos, né? Como elas vivem em função deles, elas projetam sonhos para eles quando eles não vivenciam o que ela sonhou para ele. Isso é muito frustrante. Então, a gente vê mais do que nunca a importância de que a mulher consiga administrar as suas vidas, seus vários campos de vida juntos. Não dá para alguém ser feliz só sendo mãe, não dá para ser feliz só sendo profissional ou vivendo só o seu lado pessoal, tá? Pode ser que tenha quem consiga ser feliz assim, mas a grande maioria das vezes eu vejo a necessidade das pessoas em administrar tudo isso, de poder ser feliz sendo um pouquinho, exercendo um pouquinho de cada papel. Muitas vezes, né, quando a mulher chega até num consultório de psicologia mesmo, quando se pega percebendo tudo isso, o ponto em que ela chegou de se anular como pessoa, elas chegam perdidas mesmo, porque elas querem novamente se redescobrir. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de, tá, mas o que você gostava de fazer antes de ser mãe? Qual é o tipo de programa? Que lugares você gostava de frequentar? Muitas vezes a mulher não se reconhece mais naquele espaço. Isso também é normal. Tá? Já se passaram muito tempo, às vezes, como eu falei, se passaram muitos anos, e o que você fazia antes hoje não tem mais o mesmo significado para você. Você não vai mais achar mais tão divertido de repente ir para barzinho com os amigos, coisa que antes de ter filho você achava o máximo. Todo final de semana de repente era o seu programa favorito. Todo mundo tem prazer em alguma coisa. E se o que você fazia antes hoje já não faz mais sentido ou não te traz mais tanto prazer, a gente tem que fazer um trabalho para que você se redescubra. A gente tem que achar novas habilidades, novos lazeres, novos prazeres, porque o ser humano é movido a isso. Se a gente não tiver mais nada para sonhar, mais nada com que a gente sinta prazer, a gente está vivendo em função de quê, minha gente? Eu vejo, assim, muitas vezes o quanto a mulher chega perdida, chega desesperada até. Que ela olha e fala, nossa, muitas vezes essa mulher chega ao consultório através de um filho, tá? Porque ela traz o filho para a consulta, de que, olha, não adianta, a gente só se bica, a gente se irrita muito, a gente briga muito, temos muitos atritos, porque eu já cheguei numa fase que eu não tenho mais paciência. E quando a gente começa a ver o porquê dessa falta de paciência, o porquê dessas reações dessa criança, o porquê que as reações dessa criança muitas vezes toca mais nessa mãe ou inflama mais essa mãe do que deveria inflamar, a gente começa a perceber que muitas vezes o problema não é da criança, e sim é dessa mãe, que já está ali, ó, no limite dela, que ela já está tão perdida dentro de si, dentro da rotina dela, ela já está sufocada. E aí vem aquela hora do, nossa, eu me sinto culpada de falar, eu vou falar uma coisa aqui pra você, já escutei muito isso, tá, gente? Eu vou falar uma coisa aqui pra você porque eu sei que não vai sair daqui, porque eu tenho vergonha de falar isso lá fora. Eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais ser mãe, eu não aguento mais ficar em casa, eu gostaria de fugir, eu queria sumir. Qual a mãe que nunca disse isso? Né? Aquelas frases clássicas de mãe. Por que que muitas vezes a mulher diz isso? Porque está sobrecarregada, além do cansaço normal que a rotina do dia a dia já traz,
tem essas anulações. Gente, não é à toa que eu resolvi falar sobre isso às vésperas do Dia das Mães. Estamos em quarentena, tá ainda mais difícil para todo mundo. E eu tô vendo quanto as mães também estão pavio curto, já estão no seu limite, porque além da rotina de trabalho, a rotina de mãe, né, que também as demandas não pararam e pelo contrário, aumentaram. A maioria das mães estão até relatando que os filhos não param de comer, então elas não saem da cozinha, a casa está ficando mais suja, enfim. A escola, que agora as mães estão aprendendo a ser professoras também, e não é todo mundo que tem talento para isso, não é todo mundo que tem paciência para isso, né? Isso aí já é um outro capítulo para um outro vídeo. Mas enfim, até as crianças muitas vezes para aprender com seus pais é mais difícil. A forma com que a criança se comporta na escola sempre vai ser diferente do que se comporta em casa. Isso todos os pais já perceberam, todos os profissionais já falaram sobre isso. Então tá tudo mais difícil sim. E essa mulher agora tá tendo menos tempo ainda para si, né? Ela tá administrando casa, marido, escola, trabalho. E aí? E ela? E você? O que você anda fazendo por você? Tá difícil, né? O que eu vim propor para vocês hoje? Parece meio loucura o que eu vou falar, tá? Eu sei que muitas vão falar assim, mas nossa, como? Que horas eu vou fazer isso? Mas sempre tem um jeitinho. Gente, sempre tem. Acredita em mim. Mais uma vez é o que eu tô falando. Eu também tô falando como mãe. Você precisa, no meio desse caos, principalmente nesse momento de quarentena, achar um tempo para você. Para você ter prazer com você, com as suas coisas, com os seus prazeres. Vamos lá, cada uma arruma o seu tempo. Tem crianças que acordam um pouco mais tarde, então a mãe consegue acordar um pouquinho mais cedo. Ao invés de você começar a cuidar da casa de manhã cedo, não vai cuidar da casa. Tira esse tempo que a casa está em silêncio para você. Vai ler um livro, vai ver um seriado, vai meditar, vai fazer atividade física ou vai simplesmente fazer nada. Ficar deitada, olhando para o teto, pensando. Pra mim, né, dentro da minha rotina, eu me dou esse prazer quando meu filho vai dormir. Quando ele dorme, por mais cansada que eu esteja, eu pelo menos 1 hora da noite é pra mim, é dedicada a mim. Para os meus prazeres, para coisas que me tragam relaxamento. Então, cada dia eu escolho o que eu vou fazer. Ah, Vanessa, mas poxa, quando meu filho vai dormir eu já estou tão exausta que eu não quero mais nada. Ok, mas quantas vezes você não está exausta? Quantas vezes você já não vai dormir mais tarde porque você ficou cuidando do seu filho que estava doente? Ou porque você, depois que a criança foi dormir, que você foi fazer alguma coisa, lavar uma louça, botar uma roupa na corda. Às vezes até, né, a época de aniversário dos filhos. Então o filho foi dormir, você foi lá fazer as coisinhas para ajeitar as lembrancinhas do aniversário, fazer alguma coisa pela festinha. Você sempre está fazendo alguma coisa por alguém. A maioria das pessoas, a criança não foi dormir, não vai dormir imediatamente. Às vezes acaba fazendo alguma coisa posterior a isso, né? Então, se você ficou tantas vezes mais cansada por isso, por que não ficar mais cansada, mas você ter tirado um momento para você? Com certeza você vai dormir um pouco mais relaxada. Ou você vai começar a sua manhã um pouco mais relaxada. Esse é o desafio que eu trago para vocês nessa quarentena. Tentem. E vejam o quanto isso é benéfico. Tirem um tempo para vocês. 1 hora que seja. Nem que seja que tenha que ser dividido, né? Meia hora de manhã, meia hora à noite, enfim. Mas tire um tempo para vocês. E, como eu adoro ouvir vocês, compartilhem comigo como é que está sendo, quais as dificuldades, o porquê que está dando, ou porquê que não tem dado para fazer isso. E vamos trocando ideias, vamos trocando experiências, tá bom? Um ótimo canal para isso é o meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, segue a minha página no Instagram, conversa comigo por direct, manda recado, eu respondo todo mundo sempre que dá. Tá bom, gente? Eu gosto mesmo de interagir com vocês, eu gosto mesmo de receber o feedback de vocês. Se tá sendo legal, se eu tô falando sobre assuntos que estão interessando vocês, que tá sendo útil, se a vivência que eu escuto de muitas mães também estão sendo a vivência de vocês, tá legal? E se você gostou, como sempre, me ajuda também, meu canal tá começando agora, então se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo com uma amiga, sempre é um assunto que serve para alguém. Tá bom? E dá uma curtida no vídeo também.